Caro colega, espero que esteja aproveitando bastante o programa de capacitação docente básica do curso de Medicina da Unifenas BH. Essa terceira aula sobre elaboração de objetivos de aprendizagem é a última aula da parte conceitual do curso. Para a gente entender um pouco o papel do objetivo de aprendizagem, nós precisamos ter uma visão mais ampla do currículo, mais ampla do objetivo do currículo na formação do médico. Então vamos passar rapidamente pelo conceito de competência médica. Competência médica é o uso habitual e criterioso da comunicação, do conhecimento, do raciocínio, da capacidade de integração de dados, habilidades técnicas, emoções, capacidade reflexiva e capacidade de se manter atualizado, que o médico lança a mão para servir as pessoas e comunidades que dele necessitarem. Esse conceito é retirado das diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação. Competência médica baseia-se em 3 fundamentos. O conhecimento científico, que está intimamente relacionado com o conhecimento declarativo ou conceitual que foi visto na aula passada. As habilidades clínicas, que têm uma relação estreita com o conhecimento procedural, mas que também tem relação com o conhecimento declarativo, e os atributos morais e éticos, que têm uma relação direta com o conhecimento declarativo. E para que a gente possa desenvolver, então, todas essas habilidades e competências em um egresso do curso de medicina, o currículo deve estar orientado, deve estar voltado principalmente para essas competências. Então, o currículo deve ter como objetivo desenvolvimento prioritário da prática profissional em diferentes contextos. E as competências desejadas para o estudante são definidas como objetivos específicos de aprendizagem. Então, agora nós vamos ver um pouquinho o que é um objetivo de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem é uma tentativa de estabelecer o que o aluno deve aprender. É um instrumento que o professor possui e que o curso também possui para indicar para o aluno o que você espera que ele aprenda. Por que é importante a gente ter objetivos de aprendizagem bem definidos? Os objetivos, eles direcionam o planejamento do currículo, eles orientam a elaboração de instrumentos de avaliação do aluno e do curso, e eles tornam claro para os estudantes, professores, gestores e pais o que se espera que os alunos aprendam. Observe, então, que o objetivo de aprendizagem ele tem um papel central no processo de ensino-aprendizagem. Toda a estratégia, a metodologia que vai ser utilizada deve se basear no objetivo de aprendizagem, assim como os processos avaliativos, os testes, provas e outras avaliações que sejam realizadas também devem se basear nos mesmos objetivos de aprendizagem que orientaram o processo de ensino-aprendizagem. Como a gente constrói, então, os objetivos de aprendizagem? O objetivo de aprendizagem ele deve se iniciar com um verbo, sempre no infinitivo. Ele deve ser claro. Ele deve indicar apenas uma ação, ou seja, eu vou ter apenas um verbo por objetivo. Ele deve ser centrado no estudante e ele deve ser mensurável, para que seu cumprimento possa ser verificado. Então, aqui os americanos gostam muito, né, desses acrósticos, né? Então, o objetivo de aprendizagem ele deve ser específico, ou seja, ele tem que ser bem definido, tem que ser descrito claramente. Ele tem que ser mensurável, os resultados precisam ser mensuráveis para que ele possa ser avaliado. Ele precisa ser alcançável de acordo com os recursos disponíveis e com o conhecimento prévio do aluno. Ele precisa ser relevante dentro do contexto do ensino-aprendizado e relevante dentro da competência que se espera que o aluno aprenda. E ele deve ser adequado do ponto de vista de tempo. Aí, do ponto de vista de tempo, existem 2 dimensões. Ele deve ser adequado para o tempo disponível para que ele seja alcançado. Então, a duração da aula, o número de vezes que aquele assunto será abordado, ou que aquela habilidade ou competência será abordada, deve ser compatível
com o nível de desenvolvimento que você espera, e ele também deve ser adequado no tempo de execução, no momento da execução. Esse objetivo ele é adequado nesse momento do curso, ou esse objetivo seria mais adequado mais à frente do curso? Ele não está posicionado corretamente na linha de tempo de organização do curso. Considerando que existem 3 tipos de conhecimento, a gente pode ter 3 estratégias diferentes para a elaboração dos objetivos de aprendizagem. Pensando nos conhecimentos conceituais ou declarativos, a gente vai utilizar a taxonomia de Bloom, que é relativa ao domínio cognitivo. Para o domínio psicomotor, a gente pode utilizar a pirâmide de Miller. E para o domínio psicomotor também é possível utilizar o modelo de Dreyfus. Nós vamos passar rapidamente por cada uma dessas metodologias de elaboração de objetivos de aprendizagem. A taxonomia de Bloom, ela bem antiga, foi desenvolvida na década de 1960, mas ela se mantém bastante atual até hoje. Rapidamente, a taxonomia de Bloom, ela divide o conhecimento, divide a habilidade cognitiva ou domínio cognitivo em 6 níveis diferentes, que são progressivos em termos de complexidade da habilidade ou complexidade da competência cognitiva. Então, o primeiro nível é lembrar, o segundo nível é entender, o terceiro aplicar, o quarto analisar, o quinto sintetizar e o sexto criar. Alguns críticos falam que ela é muito hermética, que ela sugere que o aluno só pode passar para o segundo nível depois de cumprir absolutamente o primeiro nível. Pensando na zona proximal de desenvolvimento da teoria de Vygotsky, a gente está em níveis de conhecimento e níveis de desenvolvimento diferentes. Então, o aluno, dependendo do assunto, ele pode estar no primeiro nível para aquele assunto, mas em outro assunto ele pode estar no terceiro, no quarto ou no quinto nível. Então eu não vejo a taxonomia de Bloom como uma escada fixa que obriga o aluno a subir progressivamente. Eu vejo como uma questão ampla que é aplicada de acordo com a condição de cada aluno. Vamos passar rapidamente por cada um dos níveis da taxonomia de Bloom. Então, o primeiro nível é lembrar, é o mais básico, é apenas reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. O segundo nível, entender, implica em estabelecer a conexão entre o conhecimento novo e o conhecimento prévio. Aplicar quer dizer utilizar o conhecimento numa situação nova, utilizar aquele conhecimento que você já possui em uma situação nova. Analisar quer dizer dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes e entender a relação entre essas informações. Sintetizar implica em realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos. E criar, que é o nível mais elevado da taxonomia de Bloom, é criar uma nova solução ou um novo modelo utilizando o conhecimento e habilidades previamente adquiridos. Então, de acordo com o momento do curso, o aluno vai ter níveis diferentes de objetivo para o mesmo tema. Pensando no aluno no início do curso, eu posso querer que ele identifique as estruturas do coração. Depois eu posso querer que ele descreva as funções do coração. E depois eu posso, aumentando o nível de complexidade, propondo soluções, propondo problemas diferentes para os quais ele precisa desse conhecimento prévio para a solução. Vamos ver alguns verbos de acordo com os níveis de complexidade. Então, lembrar, eu posso usar o verbo reconhecer, recordar, listar. Compreender, eu posso utilizar os verbos classificar, comparar, exemplificar, explicar, inferir, interpretar e resumir. Para aplicar, os verbos mais adequados são executar e realizar. Para analisar, posso utilizar os verbos atribuir, diferenciar e organizar. Para avaliar, criticar e verificar. E para criar, gerar, planejar e produzir. Aqui são só alguns exemplos de verbos da taxonomia de Bloom. A taxonomia original possui muito mais verbos dentro de cada categoria. Agora vamos dar uma olhada, então, na pirâmide de Miller. Miller é um educador,
médico, pediatra, que desenvolveu a pirâmide como uma maneira de ilustrar a aquisição de habilidades ao longo do tempo. A pirâmide de Miller, ela possui 4 níveis que vão do conhecimento básico, conhecimento cognitivo teórico, até o conhecimento declarativo, conhecimento de realização. Então, o primeiro nível é sabe, a pessoa conhece o procedimento, sabe como realizar o procedimento, mas ele não sabe fazer. O segundo nível é sabe como faz, ele consegue realizar o procedimento, mas ele precisa de um checklist, ele precisa de um passo a passo que vai auxiliá-lo na realização do procedimento. O terceiro nível é consegue fazer em situações específicas e com planejamento prévio, então ele já não necessariamente precisa daquele passo a passo ao lado dele para realizar o procedimento, mas ele não tem capacidade de sair daquele checklist, ele planeja a ação e ele consegue executar dentro do que foi planejado. E o fazer é quando o aprendiz ele conquista a autonomia, ele consegue realizar o procedimento e consegue, inclusive, aplicar aquele procedimento em situações um pouco diferentes da situação original. O modelo de Dreyfus foi desenvolvido inicialmente para treinamento de pilotos da Força Aérea Americana e também está relacionado à aquisição de habilidades e aquisição de competências. Vocês vão ver que o modelo de Dreyfus ele tem uma relação com a pirâmide de Miller, né? Também implica na progressão da competência ao longo do tempo. Só que ele divide, ao invés de ele dividir em ações, ele divide em níveis de competência do aprendiz. Então você tem um aprendiz novato, que ele precisa de um passo a passo, ele precisa de um checklist para realizar as tarefas, e normalmente com supervisão, ele não pode realizar as tarefas sem supervisão. O novato avançado, ele inicia a atividade após ser ordenado, ele tem uma supervisão, mas ele já não precisa daquele checklist, não precisa toda hora consultar o passo a passo para realizar as atividades. O competente, ele tem experiência em situações reais, e ele não precisa das regras básicas, ele segue as regras de cor, ele sabe o que fazer. O proficiente, que é um nível acima do competente, que ele consegue realizar aquele procedimento, ele tem a competência para realizar aquele procedimento e aplicar aquele conhecimento em situações semelhantes, não apenas na situação inicial. E o expert, que é o nível mais alto de competência, é aquela pessoa que trabalha sozinha, que trabalha independente, não precisa de supervisão, não precisa de auxílio e consegue aplicar as soluções em outras situações. Então, a estruturação, o planejamento das atividades didáticas, sejam atividades de ensino, sejam atividades de avaliação, sempre deve se basear nos objetivos de aprendizagem. E nos objetivos de aprendizagem, a gente deve considerar os diferentes níveis da taxonomia de Bloom, pensando em conhecimento declarativo ou conhecimento conceitual, e a gente deve utilizar ou a pirâmide de Miller ou o modelo de Dreyfus quando a gente pensa na aquisição de conhecimento procedural, de habilidades e competências procedurais. Essa é a última aula da parte mais conceitual do curso. E a partir daqui a gente vai ter aulas, então, específicas para as estratégias de ensino. Espero que vocês tenham aproveitado essas 3 primeiras aulas e que elas tenham contribuído para modificar um pouco a visão de vocês do processo de ensino-aprendizagem. Até a próxima!